Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a edição de domingo do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui falar de Vasco da Gama, atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Enfim, vamos lá, o Vasco amanhã tem um jogo muito importante contra o Botafogo e o Vasco pode até sair da zona do rebaixamento amanhã. Caso vença, né, o Botafogo, é muito importante essa vitória. Ontem tivemos um resultado muito bom para o Vasco, que foi a derrota do Bahia contra o Grêmio. Você vai, enfim, saber mais sobre a tabela, os jogos que vão acontecer hoje aqui nesse vídeo. Ontem o Palmeiras venceu, pressionou ainda mais o Botafogo, que é o nosso adversário, né? Agora os dois estão empatados ali em número de pontos, apesar do Botafogo ter partidas a menos. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai falar também sobre basquete, muita coisa. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet e você pode dar os seus palpites nos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro lá na 1xBet. O link tá aqui no comentário fixado desse vídeo. Tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A 1xBet é parceira do canal Machão da Gama e ajuda o canal Machão da Gama a se manter de pé aqui no YouTube. Bom, ontem não teve a segunda edição do Giro de Notícias na parte da noite, por conta da final da Libertadores, né? Ontem todo mundo estava concentrado nesse jogo, até quem não torcia, né, para as equipes envolvidas, mas todo mundo ali assistindo, então acho que, enfim, não faria muito sentido, né, trazer um vídeo ali logo depois do apito final, com os nervos também à flor da pele, né? Um resultado que, de certa forma, deixa grande parte da torcida do Vasco chateada por conta da situação que o clube vive, não por conta lá do título do Fluminense, enfim, eles venceram, parabéns para eles, mas por conta da situação, né, atual do Vasco, que não consegue se reerguer, não consegue sair dessa situação difícil que enfrenta há mais de 20 anos. Então, para não mexer ainda mais na ferida, né, não ficar remoendo o assunto, preferi não fazer o vídeo e vamos tocar a nossa vida, seguir aqui, né, na nossa vida, seguir falando do que realmente interessa pra gente. Bom, antes de mostrar os resultados de ontem, teve um resultado que foi muito bom, que foi a derrota do Bahia, os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma passada aqui no basquete, porque o Vasco está muito bem no NBB, o Vasco vem muito bem no NBB nessa temporada e o Vasco venceu o Botafogo ontem no basquete. O Vasco venceu por 79-62 e assumiu a liderança, né, do NBB. Foi o primeiro clássico carioca nessa edição do NBB e o Vasco venceu por 79-62. O cestinha foi o vascaíno Paulucci, com 19 pontos marcados. O Botafogo chegou ao jogo de ontem com 4 derrotas em 4 partidas, enquanto o Vasco tinha 3 vitórias em 4 partidas. Bom, o Vasco está aí com 80% de aproveitamento no NBB e é o líder, né, do basquete. Muito maneiro, o Vasco voltando com tudo aí no NBB, voltando com tudo no basquete. Parabéns aí ao Ortega, né, por esse projeto que está dando muito certo. Se eu não me engano, o Lucas Tilt também está nesse projeto aí, junto com o Ortega. Conseguiram fazer um time bastante competitivo para o Vasco no basquete, logo na sua primeira temporada, né? Vamos seguir acompanhando, a gente vai sempre trazer aqui algumas informações, algumas notícias sobre o basquete vascaíno também. Bom, o Vasco venceu o Botafogo no basquete, mas tem que vencer amanhã no futebol, né? O Vasco tem que vencer o Botafogo amanhã no futebol, em São Januário, um jogo que é muito importante para o Vasco. O Vasco precisa muito dessa vitória para, enfim, talvez até sair da zona do rebaixamento, dependendo ali da combinação de resultados, né? A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho na tabela. E o Vasco leva vantagem contra o Botafogo nos duelos realizados em São Januário. 56 jogos foram realizados entre Vasco e Botafogo em São Januário ao longo de toda a história. O Vasco venceu 23, o Botafogo venceu 15 e foram 18 empates. O Vasco marcou 78 gols e o Alvinegro marcou 62 gols.
Então, o Vasco precisa aumentar nessa vantagem aí, nesse retrospecto contra o Botafogo, conquistando uma vitória amanhã em São Januário. O Botafogo que vai chegar muito pressionado, né? Vem de uma sequência negativa. O Botafogo vem fazendo um segundo turno muito ruim. A campanha do Botafogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro é de 16º colocado, enquanto o Vasco tem uma campanha de 7º colocado. Então, assim, o Vasco vive um momento melhor que o Botafogo no segundo turno. O Botafogo que ainda é líder, mas viu a sua diferença para o segundo colocado, que já foi de 14 pontos, reduzir a 0. Botafogo e Palmeiras, nesse momento, estão empatados com 59 pontos. Porém, o Botafogo tem o jogo de amanhã ainda por fazer, né, contra o Vasco, e tem o jogo atrasado também contra a equipe do Fortaleza. Vamos dar aqui uma olhada, então, nos resultados de ontem, né, do Campeonato Brasileiro e também no complemento dessa rodada no dia de hoje. Vamos lá. O Grêmio venceu o Bahia por 1-0, gol de Luizito Soares, resultado que foi muito bom para o Vasco, né? Essa derrota do Bahia, porque se o Vasco vencer, o Vasco chega aos mesmos 37 pontos do Bahia. Acho que o Vasco não vai conseguir alcançar no saldo de gols, porque o Bahia tem menos 5 de saldo e o Vasco tem menos 10 de saldo, né? Então o Vasco provavelmente não vai chegar ali no mesmo saldo do Bahia, a não ser que o Vasco faça ali 5-0 no Botafogo. Difícil imaginar que isso possa acontecer, né? Mas, enfim, vai pelo menos empatar em número de pontos. América Mineiro e Galo empataram em 1-1, o América Mineiro que já está virtualmente rebaixado, né? E o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0, resultado que deixou o Palmeiras com a mesma pontuação da equipe do Botafogo. Hoje teremos as seguintes partidas. Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, o Red Bull que se vencer vai a 58 pontos, vai ficar só a um pontinho do Botafogo, tá? O Red Bull Bragantino pega o Corinthians, que tá ali com 40 pontos, né? 6 pontos a mais que o Vasco, seria interessante uma derrota do Corinthians. Cruzeiro e Internacional, o Cruzeiro que nesse momento é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, vamos secar também aí o Cruzeiro. O Fortaleza recebe o Flamengo, o Curitiba recebe o Goiás, 6h30 da noite. Vamos torcer para que o Curitiba consiga tirar pontos do Goiás, que está ali brigando com a gente. E amanhã a gente tem 2 jogos, né? Amanhã tem Vasco e Botafogo e tem também Santos e Cuiabá. O Santos que é outro time que está ali nessa briga com a gente contra o rebaixamento. O Santos que tem 37 pontos também. Enfim, o Cuiabá tem 40. Se o Vasco vencer, e aí independente do resultado que vai acontecer entre Santos e Cuiabá, o Vasco vai se aproximar de alguém. E a rodada se encerra na quarta-feira, dia 22, com Fluminense e São Paulo, jogo que foi adiado por conta da final de ontem. Classificação na tela rapidinho para a gente conferir. Botafogo é o líder com 59, o Palmeiras também tem 59, o Grêmio tem 56 pontos, o Red Bull Bragantino tem 55, o Galo tem 53, o Flamengo tem 50 pontos, o Atlético Paranaense tem 49, Fluminense 45, Fortaleza 42, São Paulo 42. Cuiabá é o 11º com 40, o Corinthians tem 40, é o 12º, Internacional tem 39, é o 13º, Bahia 37, Santos 37, Cruzeiro 16º, 37, e na zona do rebaixamento a gente tem o Vasco com 34 pontos, o Goiás com 32 pontos, o Curitiba com 23 pontos e o América Mineiro com 21 pontos apenas. Enfim, meus amigos, é ganhar do Botafogo amanhã de todo jeito, né? Amanhã é mais uma final. É uma final para os dois lados, né? Para o Botafogo em relação lá em cima e para o Vasco em relação a lá embaixo. Não pode deixar a vitória escapar amanhã, não. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!